Oi, crianças, tudo bem com vocês? Bom dia, Que o nosso dia seja cheio de alegrias, de muitas realizações e coisas boas, né? E se alguma coisa desagradável aparecer, que nós tenhamos força para vencê-la, não é isso? Então, continuando aí a nossa quinta-feira, continuaremos com matemática na página 265, tá certo? Hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto, não é isso? Então, vamos ver aqui na página 265, hoje nós iremos dar continuidade sobre números decimais, não foi isso? Já falamos sobre as frações decimais. Lembram que as frações decimais são aquelas em que os denominadores são 10, 100 ou 1000, não é isso? Então, toda fração que tiver o denominador 10, 100 e 1000, ela é chamada de quê? De uma fração decimal, tá certo? Hoje nós vamos ver números na forma decimal, que o aprendendo, né? Frações decimais também podem ser representadas por números decimais. Observe o quadro abaixo. Aí nós temos aqui a fração e temos o número na forma decimal, tá certo? Então, gente, se eu tenho aqui, se eu tenho a fração 1/10, né? 1/10. Então, como é que eu vou representar essa fração 1/10 em número decimal? Essa fração decimal, eu vou transformá-la em número decimal. Então vai ficar o quê? Vai ficar 0,1, 0,1, 1/10. Por que é 0,1, tia? Porque, gente, quando eu falo de décimo, só pode ter um número após a vírgula, tá certo? O número que vem antes da vírgula, eu chamo de quê? Da parte inteira, né? É a parte que vem antes da vírgula. Depois da vírgula é o quê? É a parte decimal, tá certo? Se eu tenho assim, 1 centésimo, 1 centésimo, né? Então, como é que eu vou representar essa fração decimal em número decimal? Então, eu vou colocar o quê? 0,01. Por que é 0,01? Porque aqui, depois da vírgula, eu tenho que ter dois números, tá certo? 1, 2, 1, 2, tá certo? Se eu tenho assim, 1 milésimo, tá? Então, como é que eu vou representar essa fração decimal em número decimal? Aí eu vou colocar aqui, 0,001, tá certo? Olha, 3 números após a vírgula. Então, aqui eu tenho o quê? Como é que eu leio esse número decimal aqui, 1/10, 1 centésimo e 1 milésimo, tá certo? Olha, tinha a fração decimal, eu transformei em números decimais, tá certo? Quando é décimo, você só pode ter um número após a vírgula, tá certo? Quando é centésimo, você só pode ter 2 números após a vírgula. E quando é milésimo, você só pode ter o quê? 3 números após a vírgula, ok? Aí nós temos aqui, aqui, quando eu tenho assim, 9 décimos, né? 9 décimos. Como é que eu represento 9 décimos em número decimal? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 0,9, tá certo? Tá? Se eu tiver assim, 25 centésimos, né? 25 centésimos. Então, como é que eu vou representar 25 centésimos em forma decimal? 0,25, tá certo? Se eu tiver 19 milésimos, né? Então, como é que eu vou representar esse 19 milésimo? Então, eu vou colocar aqui, 0,019. Porque se eu botasse só o 19,
ficaria o quê? Ficaria centésimo. Só teria 2 números após a vírgula, tá? Então, no caso aqui do 19, que são 2 números, então eu tenho que completar com o 0. Para completar os 3 números após a vírgula, tá? Porque eu estou falando de quê? Eu estou falando de milésimo. Quando eu falo de milésimo, eu tenho que ter o quê? 3 números após a vírgula. Quando eu falo de centésimo, 2 números após a vírgula. E quando eu falo de décimo, 1 número após a vírgula. Tá certo? No sistema de numeração decimal, cada algarismo dos números que vamos estudar ocupa uma ordem ou posição com as seguintes denominações, tá? Na parte inteira, eu tenho unidade, dezena e centena, né? A parte inteira é o que fica o quê? Antes da vírgula, tá certo? A parte inteira é a que fica antes da vírgula. Então, eu tenho aqui, eu tenho uma vírgula aqui, aí eu tenho unidade, dezena e centena, não é isso? Unidade, dezena e centena. Aí, na parte decimal, eu tenho décimo, né? Décimo, centésimo e milésimo, tá certo? Ok? A leitura dos números na forma decimal. Lemos a parte inteira, seguida da parte decimal, acompanhada da ou das palavras ou palavras, né? Décimo, centésimo, milésimo, conforme o número de casas decimais. Então, veja o exemplo. Eu tenho 1,8. Então, eu tenho o quê? 1 inteiro e 8 décimos, né? 1,8. Como é que eu leio isso aqui, 1 inteiro, né? Que está na unidade, 1 inteiro e 8 décimos, tá? 3 inteiros e 25 centésimos. 3 inteiros, né? O 2 vem pra cá e o 5 vem pra cá. Então, como é que eu leio? Eu já sei que antes da vírgula é a parte inteira, né? Então, eu tenho 3 inteiros, né? Eu leio o número, mais a palavra inteiros, tá? 3 inteiros e 25, o quê? Centésimos, tá certo? Quando eu tenho 8 inteiros, né? E 1 centésimo. 8 inteiros e 1 centésimo, né? 1 vem pra cá. Só que aqui o décimo, ele não pode ficar vago. Por quê? Porque se eu estou falando de centésimo, eu tenho que ter 2 números, né? Aí, então, eu completo com o quê? Com o 0. Então, 8 inteiros e 1, o quê? Centésimos, ok? Quando eu tenho assim, 4 inteiros e 135 milésimos, 135, o quê? Milésimo. 4. Eu leio o nome do número, né? 4, mais a palavra inteiros. Aí eu leio, 135, o quê? Milésimos, ok? Então, antes da vírgula, eu tenho o quê? A parte inteira, que é unidade, dezena e centena, né? Depois da vírgula, eu tenho o quê? A parte decimal, que é décimo, centésimo e milésimo, tá certo? Então, quando vocês forem fazer a leitura dos números, vocês façam esse quadrinho, tá? Para poder vocês colocarem o número dentro para vocês fazerem a leitura, tá certo? Ok? Então, gente, vocês irão fazer a 266 e a 267, tá certo? Não esqueçam. Olha, se eu tiver assim, como é que... Se eu tiver, 25 inteiros, como é que eu vou ler, como é que eu vou fazer a leitura desse número decimal? Eu tenho unidade descendo, então eu tenho o quê? 25. 25 mais a palavra o quê? Inteiros, né?
25 inteiros e 242 o quê? Milésimos, ok? Não esqueçam de quando forem fazer a leitura, vocês fazem um borrãozinho, esse quadrinho aqui das unidades, né? Unidade, dezena, centena, décimo, centésimo, milésimo, do jeito que tá aqui no livro de vocês, tá? Do jeito que tem aqui no livro, de verde e amarelo, tá certo? Aí vocês fazem um borrãozinho e colocam os números na ordem certa, tá certo? Então, façam aí as duas partes, né? 266, 267, no capricho, tá, galera? Beijão!